E aí, moçada, começando a nossa segunda videoaula, referente agora à biologia celular, e nós vamos falar sobre o Lego que existe dentro da gente, as unidades formadoras dos nossos corpos, não só dos nossos corpos, mas como de qualquer ser vivo, são as unidades, são as células. Começamos falando, dentro das células, da molécula talvez mais conhecida de todas, que é o DNA. O DNA que carrega informação genética, informação herdada aí, que vai de pai para filho, e é o que confere todas as características de como as células vão ser, o organismo vai ser. Como que isso acontece? Como que uma molécula de DNA consegue controlar tudo isso? O primeiro passo é, bom, primeiramente, tudo gira em torno da produção de moléculas que fazem tudo dentro da célula, que são as proteínas. Aqui representado, duas proteínas diferentes. E, então, o que acontece é que o DNA controla a produção de proteínas diferentes, sendo que essas proteínas diferentes vão ter funções diferentes e elas, no final, que acabam desempenhando quase tudo dentro da célula. Tanto um papel estrutural, a forma da célula, como um papel de produção de energia, como de limpeza, reciclagem. Então, quase tudo é em função das proteínas. Se tiver uma proteína com certa função, a célula vai desempenhar essa função naquele momento. Para que isso aconteça, então a nossa molécula de DNA vai produzir então as nossas proteínas, mas existe um intermediário no meio, que é a molécula de RNA, que é parecida com o DNA, só que tem uma fita simples, tem uma outra diferença, que ao invés de ter então, o DNA aqui, tem 4 bases: adenina, timina, guanina, citosina, a TCG, como a gente tinha falado na aula, aí, formam os pares. Então, aqui os pares: A com T, o Agnaldo Timóteo; G com C, Gal Costa. E essa molécula, que é dupla fita, ela vai ser convertida em uma molécula simples fita, vai ser transcrita. Uma molécula dessa vai ser feita. E através dessa informação, da sequência dessas bases, o RNA, aqui, vai acabar gerando proteínas específicas. Então é essa ordem aí: DNA, RNA, proteína, proteína fazendo grande parte das funções celulares. E através disso a gente começou o joguinho da célula, Para quem estava lá na aula, tá lembrado? Cada grupo recebeu aí um cartão que era uma célula. E aí tínhamos as organelas celulares, então o DNA está aqui no núcleo. Aí tinha mitocôndria, ribossomo, e tinha que produzir energia para conseguir duplicar. Então essa foi a ideia: entender um pouco, se acostumar melhor com esses nomes todos, mitocôndria, ribossomo, o que faz. Então, para fazer RNA precisa de ribossomo, para fazer energia, que é o ATP, precisa de mitocôndria, e assim por diante. Então foi um joguinho só para introduzir isso tudo. E agora o que a gente vai fazer? Ir de cara e a fundo nos exercícios sobre biologia celular, que são um tema muito mais frequente do que o tema de metodologia científica que a gente viu na primeira videoaula. Então hoje tem mais exercícios e selecionei alguns exercícios que alguns temas não deu tempo de falar na aula, então a gente vai dar uma aprofundada em cima dos exercícios. Firmeza? Então, para começar, a lista de exercícios também estava no blog, Então, se você já tentou fazer alguns exercícios, maravilha. Se não chegou a tentar fazer, então a gente vai propor aí um esquema diferente, que aí funciona, cada um vai no seu tempo tentando resolver. Então é assim: antes de começar o exercício, vai aparecer aqui na tela, o exercício, e eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, ler o exercício, tenta resolver o exercício. Depois, se precisar de muito tempo, se for fácil, já despausa, já souber a resposta. Então, cada um no seu tempo vai tentando resolver a questão. A gente usa essa ferramenta
de poder pausar o vídeo, cada um vai no seu tempo, a gente volta e resolve a questão. Tranquilo? A primeira questão aí que a gente tem é da Unesp de 2010 e ela fala sobre a membrana plasmática. Então, só voltando aqui rapidinho, no nosso esquema nós temos a nossa célula e nós temos uma delimitação ao redor de toda a célula, que é a membrana. Essa membrana é composta de lipídios e proteínas, né? Então a gente tem aqui, opa, um esqueminha de uma membrana plasmática. Lembrando só que nem tudo passa por essa membrana, então algumas proteínas atuam, têm a função de transportar. No caso do jogo, lembra só da glicose, né? No começo da rodada as glicoses entravam, precisavam de transportadores para entrar. E, bom, a questão é baseada em cima disso. Vamos lá. Aí, qualquer dúvida a gente vai falando. Devido à sua composição química, formada por lipídios e proteínas, a membrana é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. No entanto, moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra. Essa ajudinha envolve espécie de porteiro, né? Que a gente estava falando. Então, no texto, a autora se refere a modelo mosaico fluido da membrana plasmática. Então, nós temos aí esse começo na A e na B. Aí a gente tem na C, permeabilidade seletiva da membrana. E na D e na E, aos poros da membrana plasmática. Então a primeira coisa que a gente já sabe é que membrana ela não tem um poro, né? Não é um negócio aberto. Existe um controle, um transporte que é relacionado a proteínas. Então essa D e a E a gente já poderia excluir já logo de cara. E a C, então nós temos A e a B com um começo e a C com a outra. Então já fica mais provável de ser A ou B. Então só aí a gente já consegue eliminar algumas possibilidades. Modelo mosaico fluido, o que significa? Mosaico porque é formado tanto por lipídio quanto proteína. E fluido porque lipídio é gordura. Então é um negócio fluido. As proteínas ficam dançando lá dentro. Elas ficam imersas nesse movimento. Certo? E a segunda parte aí se refere então a o quê? A difusão e ao transporte ativo ou a osmose e transporte passivo. Nós temos dois tipos de transporte. Um que gasta energia, ativo, e outro que não, passivo. A água, que seria aí o transporte relacionado à osmose, o que acontece? Se a gente tem de um lado algo muito em muita quantidade, a tendência é que, e tem uma membrana no meio, a tendência é que o sistema entre em equilíbrio. Então, se tem tudo de um lado, acaba que se movimenta e fica tudo igual. Né? Então, o transporte passivo ele vai de onde tem mais para onde tem menos e aí fica num equilíbrio. Agora, o transporte ativo, ele vai no sentido contrário. Então, você tem pouco de um lado e você, mesmo onde tem pouco, você consegue transportar nesse sentido contrário. Como é o sentido contrário do que naturalmente aconteceria, exige um gasto de energia. Então, por isso que é o transporte ativo. No caso aí da entrada dessas moléculas através de proteínas, de transportadores na membrana, esse transporte ele gasta energia. Tá? Então, seria a resposta que se refere ao texto seria relacionada ao transporte ativo. Então, a gente fica com a alternativa A. A de alemão. Beleza? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda também da Unesp. Esse envolve algumas coisas novas aí que a gente vai conversar. Então vamos lá. No quadro, a professora anotou duas equações químicas que representam importantes processos biológicos. Então tem duas equações. Se vocês notarem, ó, a primeira, 12H2O. H2O é água. Mais 6 CO2. CO2 é gás carbônico, né, dióxido de carbono. E isso é transformado em uma molécula grande, C6H12O6. Essa molécula aqui, ó, glicose. Se vocês contarem, são 6 carbonos. Cada mudança de direção no desenho
né? Cada quina aí do hexágono refere a um carbono. Então são 6 carbonos aqui, C6H12O6 é uma glicose. Mais 6 O2, oxigênio, e água. Então, o que é o significado dessa equação? Tem água e tem CO2 e está produzindo glicose, está produzindo açúcar. O processo que produz açúcar é o processo que acontece, principalmente aí nas plantas, que é a fotossíntese, certo? As plantas produzem açúcar, glicose, e é referente a esse processo. Pega a água do solo, CO2 do ar, transforma em glicose e libera oxigênio. E tem o processo reverso, que é gastar glicose. Gasta glicose junto com oxigênio e aí vai produzir água e CO2, que é o processo em que entra oxigênio, gasta glicose do alimento, produz energia e sai CO2, certo? Então é respiração que, lembrando, acontece no nível celular, dentro das células. E aí os alunos eles fazem afirmações. Ele fala aí na primeira: Pedro fala que o oxigênio do gás carbônico é liberado para a atmosfera na forma de oxigênio. Ele está falando que o oxigênio vem do CO2. Aí é uma informação que não tem muito como deduzir. É algo que a gente já teria que saber. Mas, vou colocar aqui um esqueminha. Que é um esqueminha da fotossíntese. E a fotossíntese envolve duas etapas. Uma fase clara e uma fase escura. Então, a fase clara depende de luz, né? E o que acontece? A água entra e é quebrada. Quebra a molécula de água. Quebrou a molécula de água, separa o oxigênio dela. E é nessa fase que sai o oxigênio. Então, o oxigênio na fotossíntese vem da água, não vem do CO2. O CO2 entra depois, na fase escura, se junta aí ao hidrogênio, né, junta-se aí a água e aí acaba formando a glicose. Tá? E como é que descobriram isso, professor? Bom, o experimento que foi feito é bem interessante. Dá para marcar substâncias, deixarem elas marcadas radioativamente. Então tem material radioativo. Então se você pega a água radioativa, coloca lá para a planta, mas coloca CO2 normal, e aí você espera ela produzir lá, vai produzir a glicose e vai liberar oxigênio. E aí você mede, vê se esse oxigênio é radioativo ou não. Se for radioativo, ele veio da água. Se não for, ele veio do CO2. E no caso, se você coloca uma água radioativa, o oxigênio fica radioativo. Então ele vem da água mesmo. Certo? Então essa é a explicação aí. Portanto, Pedro está errado. O segundo, João afirma que a equação 1 está errada, pois o processo não forma água. Aí também é um outro detalhe, mas a equação está aí, né? Então está entrando água, está saindo água, mas na verdade acaba formando água também. Então o João então tem formação de água, o João está falando que está errado, então é ele que está errado na verdade. 3. A Mariana afirma que o processo representado pela segunda equação acontece nos seres autótrofos e nos heterótrofos. O que são seres autótrofos e heterótrofos? O trofo aí do final se refere à nutrição, então é alimento, trofo. Auto, ele mesmo. Autótrofo produz o próprio alimento. Heterótrofo, hétero, são diferentes, outros. Então pega o alimento de outras fontes, não dele mesmo. Tá? Então nós somos seres heterótrofos, porque nós nos alimentamos de alimentos que vêm de plantas, outros animais. As plantas e algumas bactérias são autótrofas, porque elas produzem o próprio alimento. Né? E isso acontece através da luz ou de, enfim, reações químicas. Outras reações químicas. Então ela está certa, a Mariana está certa. Felipe afirma que o processo na equação 1 ocorre apenas em um dos reinos, planta. Aí é uma pegadinha, né? Porque você pensa, a fotossíntese acontece nas plantas. Sim, acontece nas plantas. Mas apenas nas plantas? Não. Então tem muitas bactérias, cianobactérias, algas, que são de outros reinos, né? São classificados como outros reinos e também fazem fotossíntese. Ou até o que é chamado aí de... no caso está falando só de fotossíntese, mas tem outros seres que fazem quimiossíntese, que não precisa nem de luz. Né?
Então ele está errado, o Felipe está errado. E por último, a Patrícia afirma que o processo na equação 2 fornece a maioria dos organismos a energia necessária para as atividades metabólicas. Então no nosso jogo, para produzir ATP, precisava gastar glicose, né? Podia gastar lipídio também, mas o principal era a glicose. E aí com a glicose a gente formava o ATP, energia. Todas as células precisam de energia, independente se é planta ou não. Então a produção de alimentos, se ela produz o próprio alimento ou não, beleza, aí é uma coisa independente. Mas todas as células acabam gastando essa glicose para produzir ATP, produzir energia. Então também está certo. Como a Mariana e a Patrícia estão corretas, a nossa resposta está... fala só das meninas ali. Apenas as meninas fizeram a afirmação correta. Ficamos com a alternativa C. C de cachorro. Maravilha? A próxima questão, também da Unesp, fala o seguinte. No homem, a cada ejaculação são liberados milhões de espermatozoides, cada um carregando um lote haploide de 23 cromossomos. Muito bem, vamos falar de cromossomos, vamos voltar aí a DNA. E vou mostrar aqui então algumas fotinhos. Então primeiro uma foto aqui mostrando o que são esses cromossomos. Cromossomos são moléculas de DNA. Esse DNA, na verdade não é só DNA, é DNA mais algumas proteínas. Por quê? O DNA, se a gente pegar o DNA inteiro de uma célula e esticar ele, dá cerca de 1,80 m. Então tem 1,80 m de DNA em cada célula do nosso corpo. É muito DNA. Como é que consegue juntar todo esse DNA? Ele fica enrolado, né? Então tem a molécula que se enrola, acaba se enrolando nela mesma e fica compactado lá dentro. O máximo de compactação possível, a gente observa o DNA desse jeito. E quando a gente observa uma célula humana, você consegue contar aí 46 unidades aí, 46 moléculas, que são os 46 cromossomos. Sendo que, quando a gente separa eles, a gente observa que tem 23 pares, 23 tipos. Cada tipo tem 2 cópias, certo? Bom, por que tem 2 cópias de cada molécula, de cada cromossomo? Porque cada unidade vem de um pai. Um vem da mãe, um vem do pai, e acaba formando e dando o nosso indivíduo. Né? Uma constituição única, que é a formação do pai mais da mãe. Mas, se a gente pensar, bom, no exercício a gente duplicava a célula, duplicava o DNA, duplica o DNA, está produzindo uma nova célula igualzinha. Mas quando é replicação, tudo bem, é o processo que a gente chama de mitose. Quando é reprodução, vai pegar o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai, vai juntar tudo, incluindo o DNA. Então vai ter DNA da mãe e DNA do pai. Se tivesse 2 cópias de cada um juntando, ia ter 4. E aí, né, esse 4, quando tivesse filhos, ia ter 8 e assim ia aumentar a quantidade de DNA. Mas isso não acontece. O que acontece é que essas células reprodutoras, espermatozoide e óvulo, elas têm uma divisão diferente, que é chamada de meiose. Meio é bem isso mesmo que quer dizer, porque a quantidade de DNA vai pela metade, certo? Então tem um de um lado, um do outro, juntou, forma 2, que é o normal das células, né? Uma informação de cada lado. Então, quando eu falei, tem 23 cromossomos. Por quê? Bom, os humanos têm 46 cromossomos. O número de cromossomos é específico da espécie. Cachorros têm outro número de cromossomos. Cada espécie tem o seu número de cromossomos. Humanos são 46, ou seja, 23 pares. No espermatozoide são 23, né? No óvulo também, 23. Só que o que acontece? Eu tenho duas cópias de cada um. Então, quando vai ter um novo espermatozoide, pode ir ou um dos pares, que veio da mãe, ou um dos pares que veio do pai. Né? No caso, seriam os avós aí. Então, existe essa combinação. Pode ser um ou outro. Se a gente considerar 23 pares,
Então a combinação de espermatozoides diferentes é muita, porque você pode ter, né, o cromossomo, primeiro o cromossomo 1, que veio da sua avó materna, e todos os outros vieram do seu avô paterno, e aí você vai fazendo todas as combinações possíveis. Tá? E aí é isso que o exercício está perguntando. Quantas combinações você tem? Temos aí as possibilidades, 2 elevado a 23, ou 23 elevado a 2, né, que seria 23 vezes 23, ou 2 vezes 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 2, 23 vezes. Como são 23 cromossomos, então assim, a possibilidade é um ou outro 23 vezes. Dessa forma, se a gente fizer a conta de probabilidade, é 2 elevado a 23. É muita coisa. Então a gente ficaria aí com a alternativa A ou B. O resto a gente já pode excluir. Vamos ver a continuação. Na A ele fala, cada um carrega um conjunto cromossomo que difere de outro espermatozoide, uma vez que cada um deles carrega cromossomos de diferentes pares, ou então tem composição de alelos diferentes. O que acontece é que nós temos 23 pares, mas cada par vai ter uma cópia. Se isso não acontecer, teremos uma anomalia, como por exemplo, síndrome de Down, que tem 3 cromossomos 21. Então, em alguma das células, acabou indo 2 cromossomos. Então, não muda o número de pares. O que muda seria alelos. Tá? Não seria a composição de pares. O que seria um alelo? Alelo seria assim, cada gene ele pode ter versões diferentes. Então, eu tenho gene que, por exemplo, dá cor ao olho, né? É um pigmento, é uma proteína. Então, o gene de produção de olho é o mesmo, sempre vai ter. Agora, eu posso ter a versão que produz, né, o pigmento mais escuro, então esse é um alelo de um tipo. Se tem o pigmento mais claro, vai ser o mesmo gene, mas ele vai ter uma informação diferente, né? Então esse vai ser um outro alelo. Então, dependendo, o que pode acontecer é os alelos serem diferentes, mas o par cromossômico sempre é o mesmo. Então, dessa forma, a resposta que a gente fica é a alternativa B, por causa dos alelos. Os pares acabam sendo sempre representados da mesma forma. Maravilha? Então, a próxima pergunta está aí na tela. Atualmente, os pacientes suspeitos de serem portadores de câncer contam com aparelhos precisos para o diagnóstico. Um deles é o PET-CT, uma fusão de medicina nuclear com radiologia. Ele é capaz de rastrear o metabolismo da glicose, e, consequentemente, das células tumorais. O exame consiste na injeção de um radiofármaco, glicose marcada pelo material radioativo flúor 18, que se distribui no organismo, gerando imagens registradas que permitem associar aí a anatomia interna. Então, o que acontece? Você coloca glicose marcada radioativamente coloca no organismo. E aí a glicose vai ser consumida pelas células, né? Vai entrar nas células. Células tumorais, elas são células muito ativas. Elas se dividem, elas não têm um controle do ciclo celular. Então, para se dividir, lembra do joguinho? O que você precisava para se dividir? Você precisava de muita energia, precisava de muita glicose. Então, essas células acabam tendo um consumo de glicose maior do que o das outras células. Então, por isso que daria para identificar elas com essa imagem. Então, como é que a gente pode responder aí? Bom, se você olhar, nós temos das 5 alternativas, 3 delas falam de alto metabolismo no começo. Então, você já fica aí suspeito, né? Mais provável que seja o alto metabolismo. E é mesmo. Pensando aí, né, que a gente falou, metabolismo são o conjunto das reações químicas. Todas as reações químicas, incluindo a produção de energia gastando glicose. Então vamos ver aí a B e a C. Alto metabolismo e o consumo excessivo de glicose. Além disso, apresenta alto índice mitótico. Mitose é a divisão celular, então alto índice mitótico, muitas divisões. Falta de inibição por contato e capacidade para instalar em diferentes tecidos. Quem já teve
casos de câncer aí na família, sabe que existe o risco de metástase, que seria você tem o câncer em algum lugar, a célula acaba se espalhando, né? E falta de inibição por contato. Nossas células, quando a gente fica adulto, as células elas ficam grudadas uma na outra, tem esse contato, elas sabem que não tem que dividir, porque tem o contato, né? Não precisa. Mas células tumorais elas perdem essa inibição por contato, então mesmo coladas elas dividem e aí formam massas de células onde não deveria ter, né? Então essa A já está bonitinha. Então vamos ver só as outras para ver o que está errado nas outras. Na B fala que apresenta inibição por contato, tá ao contrário, né? Célula tumoral não apresenta inibição por contato. Na C fala que favorece o acúmulo de glicose no hialoplasma. Ah, o que é hialoplasma? Vamos ver aí o resto. Apresenta alto índice mitótico, favorece a distribuição de glicose marcada por todo o tecido. A glicose ela vai entrar na célula que está consumindo ela, né? Então não vai ficar por todo o tecido. Então mesmo sem saber o que é hialoplasma, a gente consegue eliminar essa alternativa C e fica com a alternativa A. De acertamos mais uma. Maravilha! Então vamos para a próxima pergunta. Agora uma pergunta da FUVEST. E essa pergunta da FUVEST vai falar sobre a origem das espécies. A origem das espécies é um livro muito importante para a biologia. Eu tenho aqui uma cópia. Ó. Origem das espécies, Charles Darwin. Nesse livro, Darwin, em 1850 e pouquinho, ele descreve que uma espécie ela pode surgir através de uma outra espécie pré-existente. E que as mudanças que acontecem de geração em geração, elas vão sendo selecionadas pelo ambiente. De modo que quem está mais adaptado ao ambiente é o que vai acabar sobrevivendo, né? Então, e aí, ao longo de muito tempo, a gente observa diferenças muito grandes e surgimento de novas espécies. Para quem nunca conheceu ou ouviu falar do Darwin, tem aqui ó, o Darwin. Opa, prazer, Darwin. Esse aqui é o bonequinho do Darwin. Figura talvez mais importante aí da biologia e evolução. A gente vai falar um pouco mais no final do ano sobre ele. Mas vamos falar então aí sobre a pergunta da FUVEST, que fala: em 2009 comemorou 150 anos da publicação desse livro do Darwin. E pode-se afirmar que a história da biologia evolutiva iniciou com Darwin porque A. Foi o primeiro cientista a propor um sistema de classificação para os seres vivos que serviu de base para sua teoria evolutiva de sobrevivência dos mais aptos. Bom, vamos para a próxima. Vamos ver a próxima. Provou experimentalmente que o ser humano descende dos macacos no processo de seleção que privilegia os mais bem adaptados. Pela nossa última aula, né, quando eu falei provou, não provou nada, já está errado. Que descende dos macacos? Não. O que a ideia é que tanto humanos e macacos têm o mesmo ancestral comum, né? Não significa que nós viemos do macaco. Ambos vieram de um mesmo ser. Se parece mais com a gente que o macaco, aí é outra história. C. Propôs um mecanismo para explicar a evolução das espécies em que a variabilidade entre os indivíduos relacionada à adaptação ao ambiente influi nas chances de deixarem descendentes. Se vocês olharem aí, a maior resposta, você já desconfia, a maior resposta geralmente é a mais completa, né? Mais legal. D. Demonstrou que as mudanças no DNA, ou seja, mutações, são fonte de variabilidade genética para a evolução das espécies por meio da seleção natural. Darwin de 1850. O DNA foi... a estrutura do DNA é de 1950. São 100 anos depois, quase. Darwin nem sabia da existência do DNA. Mesmo assim, ele, com outras evidências, chegou a essa teoria. Então, não, o DNA veio depois e sabendo do DNA, relacionaram a ideia do Darwin. E
foi o primeiro cientista a propor que as espécies não se extinguem, mas se transformam ao longo do tempo. Não, já tinha outros cientistas que falavam isso, mas o Darwin foi o primeiro que colocou a seleção natural como força motriz para o surgimento de novas espécies. Tá? E ele também não foi o primeiro que fez um sistema de classificação para os seres vivos. Então, nossa resposta aí fica na C mesmo. A maior, a mais completa, a mais bonita de todas, a alternativa C. A próxima também é da FUVEST. Então, tem o esquema abaixo, tem as letras R e S, que estão ligadas a aminoácidos e bases nitrogenadas. Lembrando, aminoácido é a unidade que forma proteínas, e as bases nitrogenadas formam DNA e RNA, ou seja, os ácidos nucleicos. Isso a gente viu lá no nosso exercício, no nosso joguinho, né? E aí está falando que o metabolismo dessas substâncias, ou seja, o que é metabolizado, vai ter reação e vai ser excretado, vai ser jogado fora. Pode ser jogado fora em amônia, ureia ou ácido úrico. São 3 substâncias que contêm nitrogênio, né, já que proteína e base nitrogenada tem nitrogênio. E a escolha aí, se vai ser amônia, ureia ou ácido úrico, depende do tipo de organismo, né, do tipo de espécie. Né? Mas se amônia, ureia ou ácido úrico, depende da espécie, depende do grupo aí. E está relacionado muito também à quantidade de água disponível no ambiente. Por quê? Porque isso pode ser tóxico. Então, amônia é tóxico. Amônia sendo tóxico, se você tem muita água para diluir a amônia, aí beleza, produzir amônia. Mas se não tem muita água, aí é melhor produzir outras substâncias, como ureia ou ácido úrico. Né? Então, se a gente não produz amônia, então já é uma dica aí. Bom, independente dessa segunda parte de amônia, ureia ou ácido úrico, a gente consegue já ter uma noção com a primeira parte. Então, ele fala assim, metabolismo das substâncias R e S produz excretas nitrogenadas. Amônia, ureia e ácido úrico são substâncias predominantes na excreta dos animais de tais grupos. Então tem que completar. Então a gente sabe que aminoácido é proteína. E base nitrogenada é ácido nucleico. Então a gente já fica aí com a alternativa C ou E. Já exclui mais da metade. E aí a X, que é a amônia, só tem uma opção, peixes ossos. Então os peixes, eles vivem na água, produzem amônia, diluem, não tem problema nenhum. E aí temos aí ureia e ácido úrico. Um é mamífero, outros são aves. Aí talvez não daria para deduzir tanto, né, agora, mas nossa excreta, nós seres humanos, estamos dentro de mamíferos, nós produzimos ureia. E as aves produzem ácido úrico. Então a resposta aí, mamíferos e aves, também alternativa C. E dessa forma partimos para mais uma da FUVEST também, 2010, em que fala assim, uma impressionante continuidade entre os seres vivos, talvez o exemplo mais marcante da conservação do código genético, praticamente todos os seres vivos. O que seria então, o que acontece? Bom, a gente comentou nas aulas que para produzir a proteína, a informação está contida na ordem daquelas letras, a TCG. E a cada trinca, cada 3 letras no RNA, dá-se a informação de um aminoácido. E o aminoácido forma a proteína. Então, dependendo das trincas, vai ter uma ordem de aminoácidos diferentes e, portanto, proteínas diferentes. O que se refere ao código genético. Bom, faz assim. Pausa aí o vídeo agora, dá uma lida e tenta responder o que você acha. Aí a gente já volta. Pronto? Maravilha. Então, ó, trinca do RNA vai levar a informação para a proteína. Além de todos os seres, desde bactéria a seres humanos, tem DNA, as trincas são as mesmas. E é isso que se refere ao código genético, são essas trincas. E é um negócio incrível, porque desde bactéria, plantas, humanos, fungos, todo mundo tiver a mesma sequência lá de DNA, produz a mesma proteína.
Então vamos ver qual que é a resposta. A. Ao conjunto de trincas de bases nitrogenadas, a cada trinca correspondente a um determinado aminoácido. Né? Essa aí, vamos ver as outras. Ao conjunto de todos os genes e cromossomos de uma célula, capaz de sintetizar diferentes proteínas. Você tinha pensado nessa B? Todos os genes, né? Parece que assim, o código genético são as informações para produzir o nosso corpo. Então é a ordem DNA. Mas não, isso não é o código genético, porque isso é específico para cada organismo. Agora, a trinca é igual, independente. C é o conjunto de proteínas sintetizadas, também não. Todo o genoma de organismo formado pelo DNA. Então, né, essa ideia talvez do senso comum de que o código seria essa informação, a ordem do DNA, não é essa a ideia. A ideia é que o código genético é que trincas levarão a que aminoácidos. Maravilha? Então a gente fica aí com a resposta A. A de ácidos nucleicos, né, que é o DNA. Muito bem, mais uma aí da FUVEST, agora 2012. E aí eu acabei colocando essa porque no nosso joguinho a gente falou de algumas estruturas celulares, organelas celulares, como mitocôndria, não, aqui, mitocôndria, ribossomo, mas acabei deixando de fora algumas, né, para não deixar muito complicado, mais complicado do que foi o joguinho. Uma delas, retículo endoplasmático, e outra, complexo de Golgi. Mas, se vocês repararem aqui no desenho da célula, ó, opa, aqui. Eu tentei representar isso também. Então a gente tem um núcleo aqui dentro, tem a membrana do núcleo, que delimita aqui que é núcleo, aqui que não é, e fora começa a ter outras membranas. E essas membranas, ó, tem pontinhos, tá vendo? Essas membranas assim, isso é o que é chamado de retículo endoplasmático. São outras membranas e se tem pontinhos assim, o que são esses pontinhos? Esses pontinhos são ribossomos. Tá? Então não, esse desenho aqui não está à escala, né? Isso aqui seria a representação de um pontinho. São milhares de ribossomos que tem numa célula e está produzindo proteína. O que acontece? A proteína ela pode ser produzida e ficar aqui no citoplasma. Ou ela pode ser uma proteína de membrana. Lembra que tem o transportador aqui em cima? E aí o que acontece? No retículo, essa proteína ela entra e já pode ficar aqui na membrana do retículo. E aí depois o que acontece é que existe um transporte. E esse transporte passa por uma outra estrutura, que é chamada de Golgi. Tá? E aí isso pode produzir essas pequenas bolinhas que são as vesículas e que acabam sendo liberadas, né, acabam indo parar junto com a membrana plasmática, podem liberar aí proteínas para fora ou acabam levando mais proteína para a membrana. Tá? Então, por exemplo, digestão. Para ter digestão, nós temos enzimas no nosso estômago, nossa cavidade. Então, as células do estômago, elas pegam, produzem um monte de enzimas, as enzimas são proteínas, e jogam para fora. Né? Então, produzem a proteína no ribossomo, passa pelo retículo, passa pelo Golgi, forma as vesículas e manda embora. Tá? Tem aquela piadinha, né? Como que as enzimas se reproduzem? Sabe? Não sabe? Uma enzima da outra. Ah! Não é uma enzima da outra. Enzimas são proteínas. Sendo proteínas, elas vêm de RNA e, consequentemente, de um DNA, né? Então, o RNA com redução. Mas, enfim, as enzimas elas são liberadas, tanto saliva, estômago. Então, tem essa produção, acaba passando produzido no retículo, nos ribossomos que tem no retículo, vai para o Golgi e vai para fora. Tá? Então, para responder aí, retículo e Golgi são organelas cujas funções estão relacionadas. O complexo de Golgi, A. Recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático. B. Envia proteínas nele sintetizadas para o retículo. C.
recebe polissacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático. D. Envia polissacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático. Recebe monossacarídeos. Então, ó, polimonossacarídeos. Sacarídeos são açúcares, né? Mono é um, poli são vários. Não está relacionado à produção de açúcar aí. Tá? Está relacionado a proteínas. Nós estamos falando do retículo endoplasmático, quando tem as bolinhas, retículo endoplasmático rugoso é proteína. Quando não tem bolinhas, o retículo endoplasmático ele pode produzir mais membrana, né? Então ele acaba produzindo lipídios. Mas é isso. Então a resposta aí passa pelo retículo, vai para o Golgi e vai para fora. Né? Nesse sentido, então é A de AE. Mais uma da FUVEST. Agora, falando sobre uma mutação. Então, a gente vai ver aí uma mutação responsável por uma doença sanguínea foi identificada numa família. Então tem o normal e tem o mutante. O que significa uma mutação? Bom, uma mutação pode ser aí uma simples troca de informação, pode ser uma simples troca de uma letra. Então uma letra no DNA, em vez de ser um T é um A, em vez de ser um C é um G, você tem uma troca de informação que pode produzir um aminoácido diferente, uma proteína diferente, ser mutante. E aí essa proteína ela não funciona. Tá? Então tem aí uma sequência, A, U, G, está falando sítio de início de tradução. Muito bem, se está falando início de tradução, e a gente está vendo que a sequência tem U, então a gente sabe que essa sequência é RNA, não tem nem dúvida. O RNA é traduzido em proteínas, e ele tem U na sequência, então é um RNA. E você vê ali que mais para o final, o G, na sequência normal, virou um A na sequência mutante. Então, o ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos codificados pela sequência entre o início e a mutação estão corretamente indicados em. Aí tem 3 DNAs, 2 RNAs. Apesar de ter 3 DNAs, a resposta aí é RNA. Tá? Então, neste caso, não poderia ficar achando que é o que tem mais na resposta. É RNA. 8 ou 24. A cada 3 letras, a gente tem informação de um aminoácido. Se a gente, tem a possibilidade de 8 ou 24, certeza que aí não tem 24 trincas. Né? Deve ter 24 letras. Seria 8 vezes 3. Sabendo que são trincas e não letras, então a resposta aí são 8. Não preciso nem contar. Isso é um RNA, 8, a resposta é D. Tranquilinho. Maravilha? Muito bem. E por último, a última questão do dia, questão da Federal de Santa Catarina, o vestibular que tem que colocar a soma dos números. A gente vai falar de uma outra estrutura celular que a gente não abordou na aula, que são os lisossomos. Os lisossomos, eles dentro da célula, eles podem ser vistos como pequenas vesículas, pequenas bolinhas desse tipo. Tá? A diferença é que eles são vesículas que dentro eles têm enzimas que degradam tudo. Degradam o que tem lá dentro. Então, se é mandado alguma coisa lá dentro, vai ser degradado. Então, qual pode ser a função de um lisossomo? Degrada tudo, ele é uma estrutura que acaba reciclando, ela faz a digestão intracelular. Tá? Então, vamos ler aí e vamos responder o que a gente consegue. Os lisossomos são organoides membranosos com formato esférico que contém enzimas digestivas. Em relação a essa estrutura citoplasmática, assinale. 1. Os lisossomos desempenham, entre outras funções, defesa celular. Bom, tem enzimas digestivas, certo? Se a gente pensar que pode vir aí um vírus, alguma coisa de fora, uma bactéria, ela pode ser englobada e mandada para o lisossomo, e aí vai ser digerida. Então, de certa forma, para destruir aí esses agentes de fora, pode funcionar como defesa celular. Então, essa 1 estaria certa, está certo. 2.
As enzimas lisossômicas são fabricadas no retículo endoplasmático liso, passando em seguida para o Golgi, que as empacota e libera sob a forma de lisossomos secundários. A pegadinha está no liso. Então a gente acabou de ver na de cima, que vai do retículo para o Golgi, né, produz as enzimas, por exemplo, as enzimas que são liberadas para o meio extracelular. Pode não ser liberada e ficar ali no pacotinho formando lisossomo. Mas lembra que esse retículo ele tem várias bolinhas. Então ele é um retículo rugoso, não é um retículo liso. Se não tem bolinha, ele não produz proteína, porque as bolinhas são os ribossomos que produzem proteínas. Então liso não vai produzir proteína. Então liso não está certo. Errado por causa do liso. 4. A função heterofágica dos lisossomos refere à digestão de substâncias que são absorvidas por células por meio de fagocitose ou pinocitose. Então, ó, fágica está relacionado também à alimentação. Você pode ter uma autofagia ou uma heterofagia. Auto, você mesmo, você começa a se digerir. Hetero, começa a digerir coisas diferentes de fora. Se vai começar a digerir algo de fora, essa coisa de fora tem que entrar. E ela entra através de um processo chamado fagocitose, que é englobamento. Pega a membrana, engloba o lado de lá, entra na célula, entra no lisossomo e é digerido. Então essa quarta está certinha, fagocitose ou pinocitose. Fagocitose, os termos, né? Fagocitose é para substâncias maiores, grandes. Pinocitose em geral é para líquido, só. Então acaba entrando, né? A célula engloba só uma solução que está ali fora e entra por esse processo que é chamado de pinocitose. Mas é tudo processo de englobamento. E vai parar no lisossomo se degradar. Certo? 8. Lisossomo secundário é formado pela fusão do vacúolo alimentar, que contém o alimento englobado por pinocitose ou fagocitose, com o lisossomo primário, que contém as enzimas digestivas. Maravilha, né? Então, esse que é englobado entra na célula, então tem uma vesícula, e aí tem o lisossomo. E eles se fundem e formam o lisossomo que vai digerir tudo. Esse é o nome que é dado a ele, lisossomo secundário. 16. Juntamente com as mitocôndrias, os lisossomos são responsáveis pela reciclagem de moléculas e organoides inativos. Mitocôndria. Aqui, mitocôndria, lembra dela? No jogo a gente usava ela para fazer ATP, energia. Então não tem reciclagem. A reciclagem aí é função de lisossomo. Mitocôndria não. Errado por causa da mitocôndria. 32. Ingerinos, o fenômeno de reabsorção da cauda é comparado a um suicídio celular, que com o rompimento dos lisossomos ocorre a autodigestão das moléculas e organoides que constituem as células daquela estrutura. Então, nos anfíbios, né, o sapinho ele nasce como o girino, nasce com cauda, e ele perde a cauda. Como é que perde? Bom, as células que formavam a cauda, elas tiveram que ir embora. Elas morreram, foram degradadas, foram digeridas. E o processo de digestão, né, autodigestão, ocorre através da liberação aí, das enzimas do lisossomo. Então também está correto. Fazendo a soma, então há 1 correto, 2 não, 4 correto, 1 mais 4, 5, mais 8 correto, dá 13, 16 não, mais 32 dá 45. Então a resposta aí dá 10, UPSC, é 45. E com isso, nós terminamos mais uma videoaula, nossa segunda videoaula, certo? Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, pode comentar, pode entrar lá no blog, comentar o blog. No blog eu também estou colocando aquele roteiro do joguinho, para quem quiser ter uma noção. Tem uma foto lá atrás, o esquema, falando dos nutrientes, né? Dos componentes. Componentes que formam a célula. São 4 grandes grupos. Tem açúcar, lipídio, proteína e ácido nucleico. Né? São os 4 grandes componentes. Tem lá atrás, tem uma foto de célula bonita, então quem quiser olhar, estudar um pouquinho mais, tá? E
Acompanhe o blog, colocarei mais links para poder estudar um pouco mais. E é isso. Próxima aula falaremos sobre nutrição, biologia na cozinha. Então será uma aula um pouquinho diferente. E nos vemos até a próxima. Falou!